Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia de bênção, um dia de alegria, mais um dia que o Senhor nos proporcionou, Mais um dia que o Senhor nos deu vida, nos deu a oportunidade de servi-lo, Adorar ao nosso Pai por mais um dia. Então, graça seja dada ao Senhor, Porque tudo pertence a Ele. Se hoje estamos aqui acordados, estamos de pé, foi pela oportunidade, foi pela bondade do Senhor, Porque está escrito, deitei e dormi, Acordei porque o Senhor me sustentou. Então é só Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá as forças, É debaixo da mão do nosso Pai que nós podemos ter a nossa vida, podemos trabalhar, ter saúde, voltar para casa, Mesmo que a saúde nos falte, é o Senhor que está nos sustentando e é a Ele que nós devemos pedir auxílio, para nos socorrer e nos ajudar em todos os momentos, Porque sabemos que as coisas acontecem, Tem coisas que acontecem na nossa vida e que não estão programadas, Coisas que nós não queríamos que acontecessem, Mas é pedindo ao nosso Pai, é pedindo com fé que nós conseguimos vencer as batalhas, meus irmãos. Dificuldades e coisas ruins acontecem na vida de todos, Mas é pela graça do nosso Pai que nós conseguimos passar essas adversidades. É pela bondade de Deus e é procurando Ele a cada vez mais que nós conseguiremos passar pelas batalhas e sair mais fortes lá na frente, Porque as batalhas vêm na nossa vida para nos deixar mais fortes, Nós lutamos as batalhas da vida para ficar mais fortes na presença do nosso Pai, E devemos ter a consciência que nós lutamos as batalhas da vida, mas é Ele quem dá a vitória, Então é por isso que nós devemos estar sempre firmes na nossa fé, e amor ao Pai, O nosso louvor a Ele sempre tem que vir do nosso coração tem que estar aberto ao Pai, porque é nosso coração estando aberto que é Ele agindo na nossa vida, Quando nós abrimos nosso coração, deixamos o Senhor entrar no nosso coração de toda a verdade, Quando nós abrimos nosso coração de verdade, nos entregamos de verdade ao Senhor e Ele habita na nossa vida, coisas grandiosas acontecem, Batalhas que pareciam ser intermináveis, batalhas que pareciam ser derrota certa, são vitórias, Nós conseguimos vitórias, porque nós temos o general de guerra ao nosso lado. Então nós devemos sempre ter confiança no nosso Pai, confiança no nosso Senhor, Vamos hoje estudar um pouquinho sobre Nínive, Aqui no livro de Jonas, Vamos estudar aqui a palavra do Senhor. Nínive, que é uma trajetória bíblica que tem aqui no livro de Jonas, que é muito conhecida de todo mundo, Todo mundo já ouviu falar de Jonas, aquele homem que foi engolido por um grande peixe. Muitos falam que é uma baleia, Mas a Bíblia não nos relata qual peixe que é, só fala que é um grande peixe, Provavelmente seja uma baleia por ser um grande peixe, Só que a Bíblia fala que é um peixe, A baleia, sabemos que é um mamífero, mas indiferente a história, sabemos que é um grande peixe e a história é contada e narrada aqui na Bíblia para o nosso conhecimento, para a nossa meditação no que aconteceu naquela época e nós não fazermos o mesmo erro de Nínive, que foi ali quase entregue à destruição naquela época por causa da maldade que tinha na cidade, Vamos fazer uma oração, meus irmãos, para que a palavra do Senhor entre no meu coração, entre no seu coração, entre na mente, E seja de ensino para a sua vida. Amém? Senhor glorioso e poderoso, peço, meu Pai, que o Senhor abençoe, meu Pai, nós nesse instante. Abençoe a nossa mente, abençoe o nosso coração. E que Tua palavra entra e faça morada, meu Pai glorioso. A Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra é alimento, meu Pai glorioso. Oh Deus glorioso, abençoe-nos, Senhor, para que nós nos alimentamos cada vez mais da Tua palavra e tenhamos sabedoria, porque a palavra do Senhor, meu Pai, traz a salvação. A palavra do Senhor traz a libertação. Glória seja dada a Teu nome, meu Pai, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos?
Então ali no livro de Jonas, né, ali no capítulo 1, a palavra do Senhor começa assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, ela veio a Jonas, né? Veio a Jonas que ele fosse a Nínive, né? Segundo a palavra do Senhor aqui, está falando que a malícia subiu até a mim, né? Falou, a malícia daquela cidade subiu até a mim. Isso está aqui em Jonas, no versículo 2 do capítulo 1, né? Que a malícia tinha subido até o Senhor. Há uma coisa aqui que a gente vê que é comparável quando o Senhor falou a Abraão, né? Lá em Gênesis 18, né? Do versículo 20 ao 21, né? Foi a mesma linguagem que o Senhor falou a Abraão. Falou que a malícia, né? A maldade daquela cidade, né? Tinha sido chegado a ele, né? Tinham sido reclamado a ele sobre aquela cidade estar entregue, né? Aquelas cidades estarem entregue à maldade, né? Ao terror, Sodoma e Gomorra, tanto que elas foram destruídas, né? Naquela época, por causa disso. Mas daí a gente para e pensa uma coisa, né? O Senhor destruiu aquelas cidades naquela época. Por que que em Nínive o Senhor deu a oportunidade, falando a Jonas, para ir lá e pregar aquela cidade, né? Pregar aquela cidade que, se eles não se arrependessem dos seus pecados, em 40 dias o Senhor destruiria aquela cidade, iria entregar ela à destruição, né? E Sodoma e Gomorra, isso não aconteceu, né? O Senhor foi lá e Abraão questionou o Senhor, mas se lá tiver 50, né? Que sejam pessoas boas, né? O Senhor falou, se tiver 50, eu não destruirei. Mas se tiver 40, né? Mas se tiver 30, mas se tiver 10, né? O Senhor falou, se tiver, eu não a destruirei, né? Por que que Sodoma e Gomorra foram destruídas e em Nínive não aconteceu a mesma coisa, né? O Senhor só foi lá e destruiu porque a maldade já tinha chegado a ele. Porque o Senhor conhece corações, meus irmãos. Ele conhece o que está dentro de mim e o que está dentro de você, né? Lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor já sabia que aquela cidade, o povo, né, a população daquela cidade já se encontrava com o seu coração em pedra. Então ali não haveria arrependimento do mau caminho que eles já estavam, né? Sodoma e Gomorra já estava entregada ao erro, né? O erro já estava enraizado em seus corações de tal forma que não teria como podar o pecado daquele lugar sem destruir tudo, né? Em Nínive, o Senhor sabia que ali poderia ter o arrependimento, né? O Senhor conhecia que ali poderia ter o arrependimento. Por isso o Senhor enviou um profeta ali, né? Mas Jonas ficou com medo. Ele ficou com medo, né? Porque ele viu ali que o Senhor estava proclamando a ele que Nínive era uma cidade que a maldade já tinha chegado a ele, né? Tinha chegado até os céus. Então Jonas sabia que aquele lugar ali era terrível. Era terrível. Talvez tivesse com medo de ir ali e o povo ou matar, né? Ou de como um povo tão mau poderia vir ao arrependimento, né? E ele ficou com medo e quis fugir da face do Senhor, né? A palavra nos fala aqui que ele desceu a Jope para ir pegar um navio aí para Tarsis, né? Mas o Senhor, ele é onipresente e é onipotente, meus irmãos. Não tem como fugir da presença do Senhor, independente do lugar que a gente for, né? Ele saiu ali do lugar que ele estava, saiu da sua terra, saiu de Israel, fugiu, foi a Jope, né?
foi a Jope para pegar um navio para ir para Tarsis, né? Mas o Senhor, ele está em todos os lugares, e ele sabia, né? Ele sabia que Jonas estava fugindo da sua convocação, estava fugindo do plano que o Senhor tinha dado na vida dele. Não adianta tentarmos fugirmos do plano que o Senhor dá na nossa vida. A promessa que o Senhor faz na minha vida e faz na sua vida, a promessa para mim é só para mim, a promessa para você é só para você. A missão para mim é para mim, a missão para você é para você, né? Não podemos fugir da nossa missão. Quando nós fugimos da nossa missão, quando nós abandonamos a nossa cruz, nós estamos renegando o Senhor, porque Ele confia de dar uma missão a nós. Se nós fugimos da nossa missão, saímos, corremos, nós estamos negando a promessa do Senhor na nossa vida. E a promessa do Senhor só se cumpre na nossa vida quando nós não negamos ela, quando nós fazemos a vontade do Pai. Ele fugiu, entrou no navio ali, e o Senhor mandou o mar ficar tumultuado, né? Mandou ali uma tempestade, o mar ficou tumultuado. Os homens do navio remavam o navio, mas o navio não conseguia chegar em terra firme, porque o mar estava revoltoso. Quando nós fugimos da promessa do Senhor, fugimos da missão que Ele dá na nossa vida, tudo fica revoltoso ao nosso lado. A nossa vida fica revoltosa, porque nós não estamos obedecendo à vontade do Pai, né? Mas quando nós obedecemos à vontade do Pai, o mar se acalma, a vida se acalma. Não que as dificuldades sumam, as dificuldades não somem, mas tudo está calmo. Está calmo porque o Senhor está agindo na nossa vida. As dificuldades aparecerão, mas nós passaremos por ela, porque a mão do Senhor está agindo na nossa vida. O mar da nossa vida, que está o nosso barquinho ali navegando, ele estará calmo, né? O vento soprando ali será um vento de calmaria que nos leva longe, conforme a vontade do Pai. Nós só não podemos fugir da vontade dele, né? Assim que o povo lá no navio estava aquele mar revoltoso, tiraram a sorte e chegaram a Jonas, né? Chegaram a Jonas. Certamente ele já tinha contado ali para o povo que ele estava fugindo, porque é assim que é relatado, né? O povo já sabia que ele estava fugindo do Senhor. E eles questionaram: como nós faremos para o mar se acalmar? Ele falou: joguem-me no mar, né? Ergam-me e joguem no mar. Mas aquele povo tinha um bom coração. Eles não queriam jogar Jonas ao mar, porque eles não queriam ter sangue inocente nas suas mãos, né? Falaram: não podemos fazer isso, né? Daí ele falou: não, joguem no mar, joguem-me ao mar, que tudo vai se acalmar, né? Eles falaram: que o Senhor esteja ouvindo isto, né? Isso é a vontade dele, ele que está pedindo isto, e o sangue inocente não seja nas nossas mãos. Jogaram ele ao mar, né? Tiraram, né, a desobediência à palavra do Senhor de perto deles, e o mar se acalmou. Quando a gente tira a desobediência da nossa vida, né, tira a desobediência do nosso caminho, tira a desobediência do nosso barco, a vida começa a se acalmar para nós. O mar começa a ficar calmo. E é isso que aconteceu, né? O mar se acalmou. E aquele povo fez sacrifícios ao Senhor e fizeram votos com Ele, né? Então, certamente, através de Jonas naquele barco também, muitas vidas mudaram. Porque na Bíblia ouvimos ali que aquele povo tinha vários deuses, cada um orava a seu Deus pedindo que o mar se acalmasse, e nada se acalmou, até eles tirarem a sorte de descobrirem que era Jonas, né? A hora que eles descobriram e ficaram sabendo da história, que era por causa da desobediência a Deus, e fizeram o que Jonas mandou de jogar ele ao mar e o mar se acalmou, eles viram quão poderoso é o nosso Deus, né? Então, quantas vidas naquele navio se submeteram ao Senhor, né?
Quantas pessoas confiaram no Senhor e viram que Ele é o verdadeiro Deus, né? Então muitas pessoas com certeza ali se converteram ao Senhor, né? Muitas pessoas se converteram ao Senhor. E Jonas, jogado ao mar, Deus mandou que um grande peixe, né, o engolisse. E durante 3 dias e 3 noites ele ficou ali no interior do peixe e orou ao Senhor, né, e falou da grandiosidade de Deus e que Ele verdadeiramente tudo pode. Nós não podemos fugir do Senhor, não podemos fugir do nosso chamado, né? Não podemos fugir da nossa vocação, né? Deus dá uma vocação a cada um, dá um chamado a cada um, né? Dá uma promessa a cada um. E nós não podemos fugir. Devemos obedecer e fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, né? E o Senhor atendeu o pedido dele, atendeu a oração dele, falou para aquele grande peixe, né, vomitá-lo ali na praia, né? E ele foi à praia. E o Senhor mandou ele novamente a Nínive. E ele foi. Chegando em Nínive, ele começou a pregar que se aquele povo não se arrependesse do seu mau caminho, não se arrependesse do que estava fazendo, em 40 dias aquele lugar seria destruído. Nínive era um lugar muito grande, meus irmãos. Ali tinha em torno de 120 mil homens. Eram 3 dias caminhando de um lugar até chegar lá no final de Nínive. Nínive era formado por diversos, como se fosse bairros, né? Na beirada oriental ali, nas margens orientais do rio Tigre. Então era um monte de vilarejo, né, ajuntado e se tornava uma grande cidade, né? Nínive foi um lugar muito importante. Era muito grande já nessa época. E depois de Jonas, né, o rei Senaqueribe, ele estabeleceu Nínive como capital do Império Persa, né? Então Nínive não tinha nada a ver ali com as terras de Israel. Para ver como Deus ele age em qualquer lugar que ele quer. Ele estava agindo ali na Síria. A Síria é conhecida pela sua tremenda maldade. Eles eram cruéis. Eles eram cruéis com os inimigos, aquelas pessoas que eles prendiam, né? Eles eram terríveis nos seus castigos até a morte dos seus inimigos, né? Mas em Nínive, naquela época, o Senhor viu que ali poderia ter arrependimento daquele povo. Por isso ele mandou Jonas até lá. Porque o Senhor, ele não vê com os bons olhos a morte do povo. Ele quer que o povo se arrependa, né? Sabemos que teve destruição ali quando Israel entrou na Terra Prometida. Diversas pessoas, milhões de pessoas, né, foram mortas ali para o povo receber aquela terra em herança. Mas é porque aquele povo, assim como o povo de Sodoma e Gomorra, estavam com o erro enraizado em seu coração. E o seu coração não voltaria ao caminho do Senhor, né? Então quando o pecado ele se enraiza, que a pessoa deixa se enraizar, o coração se torna em pedra, né? Se torna em pedra e essa pessoa não volta ao caminho do Senhor, né? É como uma droga que vai sendo colocado, um veneno que vai sendo colocado, né? Vai contaminando, até ao ponto de não conseguir voltar atrás, não ter como purificar mais, né? Não podemos deixar o pecado se enraizar na nossa vida. Devemos ter obediência e dar ouvidos às oportunidades que o Senhor dá de nós se arrependermos. Porque quando há arrependimento verdadeiro, quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, nós podemos ser salvos e libertos, irmãos, né? O Senhor, Ele quer salvar, Ele quer libertar. Lá em 1 Timóteo 2,4, a palavra do Senhor, né? Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, né? Ele quer que todo mundo se salve, todos venham ao conhecimento da verdade. E a verdade é que só o Senhor liberta, só o Senhor cura, só Ele faz milagre, né?
Então Ele quer que nós nos libertemos. E ali naquela cidade, Jonas começou a pregar a palavra do Senhor e falar que se não houvesse arrependimento verdadeiro, aquele lugar seria destruído em 40 dias. E o povo deu ouvido à palavra do Senhor e se arrependeu, se vestiu de roupas grosseiras, de pano de saco, né? Até chegou ao rei daquela cidade, ao rei de Nínive, e ele também desceu do seu trono, né? Desceu do seu trono, se cingiu de roupas de saco também, se vestiu de roupas de saco, se sentou em cinzas, né? Em sinal de arrependimento. Eles viram que eles estavam fazendo coisas erradas. Então muitas vezes nós devemos descer do trono, né? Nós não somos importantes assim, só Deus é importante. Nós devemos descer do pedestal que a gente fica. Nós, hoje em dia, a humanidade, ela está se achando importante demais. Ela está se achando grandiosa demais, que não pode descer do trono. E nós devemos descer do trono, meus irmãos. O único que pode estar no trono, que tem o direito de toda a honra e toda a glória, é o nosso Senhor. É nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Deus. Só o Senhor tem toda a honra e toda a glória, não o ser humano. O ser humano é servo, né? Nós viemos para servir ao Senhor, somos filhos dele, criação dele, né? E o rei de Nínive desceu do trono. E o Senhor, ele viu que aquele povo se arrependeu verdadeiramente. Ele sentiu aquele coração se arrependendo dos seus maus caminhos, né? Então naquela época o Senhor já agia dentro de Israel, como agiu ali em Nínive, na Síria, né? O Senhor agiu em todos os lugares do mundo, como Ele age em todos os lugares do mundo. Ele age aqui na minha casa, na minha vida, e Ele age aí na sua casa, na sua vida, porque o Senhor está em todos os lugares, né? No tempo passado, Salomão fez o templo do Senhor, né? Quando Jesus Cristo veio, deu a sua vida na cruz, que o véu foi rasgado de cima a baixo dentro do templo, né? O templo do Senhor passou a ser nosso coração. Então hoje o Senhor não está longe. Nós não precisamos ir lá em Jerusalém, né? Até o templo está destruído, né? Hoje em dia está destruído o templo, mas não precisamos ir até Jerusalém para encontrar o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, como era na época, que tinha que levar as ofertas até o templo, até os sacerdotes, para ser ofertados ao Senhor como expiação do pecado, para pedir perdão. Hoje não precisa ir até lá, porque o templo do Senhor é no teu coração. Hoje só basta se ajoelhar e pedir perdão ao Senhor verdadeiramente, de toda a verdade do teu coração. Que o Senhor, Ele te perdoa, que Ele cuida de você e Ele te dá um propósito de vida. Confia no Senhor, esteja com Ele. Não se perca no tempo, não se perca no mundo, né? Vemos aqui depois que Jonas, ele ficou ali angustiado, ele viu que o povo estava se arrependendo e que aquela cidade ia ser poupada. Ele saiu, né, e montou uma tendinha lá e ficou olhando a cidade. E ali ele adormeceu. E o Senhor fez uma aboboreira, um pé de abóbora, né, nascer ali e cobrir ali. E ele viu que aquilo ali estava ali, ele achou lindo aquele pé de abóbora. No seu coração ele achou lindo. E durante a noite o Senhor foi lá e um bichinho foi e picou aquele pé de abóbora. E ele morreu e se secou, né? Secou. No outro dia ele viu aquilo ali e ficou angustiado e triste. Por que aquele pé de abóbora tinha morrido? E o Senhor falou: mas você fica angustiado pelo pé de abóbora ter morrido e não ficou angustiado por Nínive, né? Ficou ali revoltoso porque eu poupei Nínive. Não eu pouparia 120 mil homens e os animais de lá, né? Então muitas vezes nós damos valores às coisas pequenas em vez de dar valor às coisas que verdadeiramente têm valor, né? Nós nos importamos com coisas que não têm tanto valor assim.
Jonas teve mais dó do pé de abóbora do que do povo. E o Senhor o repreendeu por isso, né? Então pare de dar valor às coisas que não importam. Dê valor às coisas que verdadeiramente importam, meu irmão. Dê valor à palavra do Senhor. Dê valor ao templo do Senhor, que é o teu coração. Purifica o templo do Senhor. Comece a purificar o teu coração. Purifica, porque é ali que o Senhor vai habitar. Muda a perspectiva de vida. Aproveita que o Senhor está te dando a oportunidade de você se arrepender do seu pecado. O Senhor não está com os ouvidos agravados, nem com os olhos fechados, para que não possa te ver e nem te ouvir. Ele está te vendo e Ele está te ouvindo onde você estiver. Mas basta você demonstrar ao Senhor o seu arrependimento, assim como aquele povo de Nínive fez, né? Se cingiram de roupas de pano de saco, né? Mostra ao Senhor que o seu coração está mudado. Você quer que a promessa seja feita na sua vida? Você quer que o mover de Deus seja feito na sua vida? Então, demonstre ao Senhor que você quer. Mostre o seu verdadeiro arrependimento. Mostre a Ele que você ama Ele. Mostre a Ele que só Ele é Deus na tua vida. Fale ao Senhor. Fale ao Senhor que você precisa dEle. Vamos orar ao Senhor e vamos falar com Ele juntos? Vamos falar com Ele juntos? Que nós precisamos dEle e nós não somos nada sem Ele. Vamos falar a Ele. E Ele vai fazer um mover na minha vida e na tua vida, meu irmão. Senhor glorioso e poderoso, lhe chamamos nesse instante para lhe agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra bíblica que o Senhor nos deu. Jesus, por favor, meu Pai, perdoe pelos nossos erros e as nossas falhas. Somos humanos, Senhor, e erramos, Pai glorioso. Mas verdadeiramente queremos estar com o Senhor, porque sabemos que só estando com o Senhor temos vida, e temos vida com abundância, Senhor. Pai glorioso, visite a nossa casa. Visite, meu Pai, os nossos entes queridos, que estão precisando do Senhor. Faça, meu Pai, o mover na minha vida, e no mover na vida de minha família, Senhor. Só o Senhor conhece a nossa situação. Só o Senhor sabe os problemas que nós temos enfrentado, Senhor Jesus. Mas confiamos no Senhor e sabemos, meu Pai, que o Teu mover é grande. E a Tua palavra, meu Pai, é verdadeira. E quando o Senhor fala, meu Pai, acontece. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa pelos nossos erros e as nossas falhas. Não deixe, meu Pai glorioso, que o mal se enraize no nosso coração, Jesus. Poda o mal, meu Pai glorioso, de dentro de nossa vida. Oh Jesus, que o nosso coração esteja aberto ao Senhor, meu Pai. Faça morada no nosso coração, Jesus. E que a nossa vida seja para o Senhor. Que cada um de nós, meu Pai, sejamos um vaso do Senhor, meu Pai glorioso. Oh Jesus glorioso, sejamos ferramenta da Tua palavra. Abençoa, meu Pai, o meu lar e a minha família. Oh Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, meu Pai glorioso. E nos dê discernimento e sabedoria para enfrentarmos, meu Pai, todas as batalhas da vida. Glórias ao Senhor. Encha-nos com a Tua luz, meu Pai. Que a Tua luz esteja na nossa casa e no nosso lar. Porque onde a Tua luz está, meu Pai, a escuridão do mal não pode chegar. Glórias ao Teu nome, meu Pai. Esteja conosco em cada dia de nossa vida. E guia-nos, meu Pai glorioso, para que nós não caiamos em erro. Glória seja dada ao Teu nome, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão. Que você fique com Deus, fique com essa palavra, né? E confie mais no Senhor. Confie no Senhor, porque Ele pode fazer coisas que você não imagina. Ele pode fazer coisas grandiosas na tua vida. Só confie no Senhor. Se arrependa de seus erros verdadeiramente. Que Ele pode mudar situações e Ele pode mudar a cadeia da sua vida, né? Você pode estar preso agora,
pode estar preso, mas Ele abre celas, né? Você pode estar numa situação difícil, mas Ele pode fazer a situação ficar boa. Confia só no Senhor. Confia e deixa Ele agir, porque quando Ele age, a vitória é certa, meu irmão. Glórias ao Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.